Olha aqui, nenéns. Nenéns. Bom dia, pessoal. Meu nome é Nathalie. Bem-vindos ao segundo dia da Semana dos Namorados, segunda-feira. Mais um dia onde nós vamos falar sobre mais um caso criminal envolvendo algum tipo de relacionamento. O caso de hoje não envolve um casal, envolve, na verdade, um fã obcecado por uma artista. É o caso da Rebecca Schaeffer. Como sempre, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com o que eu falo nesses casos criminais. É tudo por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos, para que a gente discuta mais sobre esses assuntos. E esse caso é muito interessante, porque quando isso aconteceu, o ato de perseguir alguém ou de estar obcecado por uma pessoa não era algo preocupante ainda, não era contra a lei perseguir uma pessoa, invadir a privacidade de uma pessoa. Isso ainda não era um crime. Rebecca Schaeffer nasceu no dia 6 de novembro de 1967, no Oregon, nos Estados Unidos. Ela, desde criança, sonhava em trabalhar com teatro, com drama, e ela começou bem jovem uma carreira de modelo fotográfica ali na cidade dela mesmo. Uma cabeleireira falou que ela podia, sabe, que ela tinha um rosto bonito, que ela era magrinha e que ela podia ser modelo de catálogo. Quando ela tinha 16 anos, ela percebeu que para realmente conseguir ser uma modelo e realmente, né, ter esse emprego, ter esse trabalho, ela teria que se mudar do Oregon. Ela teria que ir para uma cidade grande onde as coisas acontecem, porque ali onde ela estava, ela não ia conseguir muita ação, nada muito grande como modelo. Então ela foi morar em Nova York aos 16 anos de idade, sozinha. Na verdade, ela morou em uma república, um apartamento com outras 4 ou 5 meninas, onde elas ficavam juntas, todas elas eram modelos, estavam trabalhando como modelo, então ela conseguiu ali uma oportunidade de morar com essas meninas e tentar essa carreira. E tava dando super certo pra ela. Ela era conhecida ali na casa por ser muito independente e saber se proteger. Ela sempre foi assim, independente. Ela realmente sabia o que fazer, quando fazer. Ela tinha tudo organizado, ela era muito bem planejada, muito bem. Ela era independente. Ela era uma mulher independente aos 16 anos. Nesse meio tempo aí, de tentando subir na carreira de modelo, etc., ela também conseguiu começar a atuar. Ela atuava em papéis pequenos, em novelas, sabe, em papéis pequenos ela atuava, e logo ela percebeu que ela não conseguiria concretizar esse sonho de ser modelo, porque ela era muito baixinha. Aconteceram várias coisas, ela tentou em outros países, onde a estatura mediana era mais baixa, etc., mas não deu certo. Então ela resolveu desistir da carreira de modelo e passar a focar na carreira de atriz. Ela então conseguiu um papel grande numa novela, e esse papel durou 6 meses. E depois que esse papel terminou e ela pôde seguir em frente, ela teve algumas dificuldades, ela passou um tempo sem conseguir muita coisa, até que uma foto dela na revista Seventeen, a foto dela chamou a atenção de produtores de série, e não de novela, série de televisão. E eles ligaram pra ela, pediram pra ela fazer um teste pra uma série tipo comédia, tipo... qual é o nome? Sitcom. Ia ser gravada em Los Angeles. E ela foi, ela participou e ela conseguiu na hora, assim, ela era perfeita pro papel. Ela não só tinha a personalidade que eles queriam, o rosto que eles queriam, mas ela também era muito parecida com as outras atrizes. Essa comédia contava a história de 3 irmãs, então eles precisavam de 3 pessoas que tivessem um pouquinho de... o rosto um pouquinho parecido. E deu super certo. E ela estreou na série aos 19 anos. Ela se mudou para Los Angeles e estreou nessa série My Sister Sam. E a personagem que ela fazia se chamava Patty. Sam, I know you think he's kind of strange looking, but some of your dates have been pretty strange too. Remember Todd? E nessa época ela ganhou muitos fãs pelo mundo todo. A carreira dela subiu, assim, foi ótimo pra carreira dela. Começou a morar sozinha, ela conseguiu alugar um apartamento só pra ela, e ela começou a namorar um homem chamado Brad Simberlin. O Brad Simberlin não é o vilão dessa história, ele foi namorado dela, foi fiel a ela, foi tudo ótimo até o dia
em que ela morreu. E ele está vivo até hoje. Ele é, na verdade, o diretor da série Jane the Virgin, da Netflix. Se você assistir Jane the Virgin, você provavelmente sabe. Ele é o diretor dessa série. Nessa época também, ela começa a receber cartas de fãs. E ela acha isso incrível, ela fica super feliz. Cada presente, cada carta que ela recebe, ela responde com uma nota escrita à mão e uma foto autografada. Ela faz isso pra todas as cartas que ela recebe. E são sempre respostas muito fofas. Algumas dessas cartas que ela recebe vêm de um fã chamado Robert John Bardo. E ela responde sempre com muito carinho. E uma dessas cartas, ela respondeu dizendo que a carta dele foi a mais doce que ela já recebeu. E isso era uma coisa que ela falava pra várias pessoas que mandavam carta pra ela, não era nada especial. O que ela não sabia era que o Robert já tinha uma obsessão enorme por ela há muito tempo. Ele já era obcecado por ela, ele tinha fotos dela coladas no quarto dele. E quando ele recebeu essa resposta, foi como uma concretização, assim. Foi tipo, ah, então ela gosta de mim também. Sabe? Na cabeça dele foi tipo uma resposta como se ela estivesse dizendo que ela também está interessada nele. E ela também está apaixonada por ele. Então, depois que ele recebeu essa carta, ele foi até o estúdio procurando por ela. Ele levou um bicho de pelúcia, rosas, ele tava louco pra ver ela, levou a carta que ela escreveu pra ele, E é claro que ele foi barrado, ele não foi permitido entrar. E os seguranças disseram que ele parecia só um homenzinho apaixonado, assim. Ele não parecia perigoso, mas eles não podiam deixar ninguém entrar no site, é claro. Então, eles mandaram ele embora. E a Rebecca nunca ficou sabendo disso, na verdade. Eles nunca falavam pra nenhuma atriz quando algum homem louco vinha procurando por elas. Tinha uma aparência de que não ia fazer nada, de que só tava apaixonado, assim, louco por uma estrela e queria vê-la e queria dar presentes pra ela. Mas eles não deixaram que ele entrasse. E ela nunca ficou sabendo disso. Eventualmente, essa série que ela tava participando foi cancelada. I can't go with you tonight. I mean, I think you're the best and everything, but I just think that you have certain feelings for me. You have the right to remain silent. My Sister Sam foi cancelada, mas ela conseguiu novos papéis em filmes, em novelas. Um desses filmes que ela participou se chamava Scenes from the Class Struggles in Beverly Hills. Eu não sei se tem esse filme em português, nunca ouvi falar. A personagem da Rebecca nesse filme foi, acho que foi o primeiro ou um dos primeiros em que ela conseguiu uma personagem um pouquinho mais madura. Ela era vista muito como criança e como, sabe, a jovem, a irmãzinha, a criança nos filmes que ela fazia. Então foi o primeiro papel em que ela teve uma cena sensual e ela ficou muito orgulhosa disso. Era tipo um grande passo na carreira dela. Ela deixou de ser vista como criança e agora ela era vista como uma mulher. Então, ela tinha muito orgulho disso. Quando o Robert, esse fã obcecado por ela, viu essa cena, ele ficou muito ofendido. Ele achou, assim, que era como se ela estivesse traindo ele, sendo que era só um papel no filme, mas na cabeça dele ela estava traindo ele com outro homem. E isso deixou ele muito bravo. E ele decidiu que precisava conversar com ela. Eles precisavam discutir a relação. Ele estava obcecado por ela e ele tinha que saber por que ela tinha feito aquilo com ele. Então, o que ele fez? Primeiro, ele contratou um detetive particular para encontrar o endereço dela. E isso foi rápido. Foi tipo... No dia seguinte ele já tinha o endereço dela. E depois ele tentou comprar uma arma. Mas ele era burro, pra dizer o mínimo. E ele disse pro vendedor de armas que ele tinha doença mental. Que ele tinha um histórico de doenças mentais. E o vendedor de arma falou, então eu não posso vender arma pra você. Simples assim. Então ele ficou muito bravo, saiu da loja e convenceu o irmão dele a comprar a arma pra ele. E o irmão dele comprou e é isso. Com uma arma e o endereço dela em mãos, ele foi até a casa dela em Los Angeles. No dia 18 de julho de 1989. Nesse dia, a Rebecca estava tendo um dia normal em casa. Ela ia receber um roteiro grande para um próximo filme que ela ia participar. E ela estava esperando por esse roteiro chegar pelo entregador.
o interfone do apartamento dela estava quebrado. Sempre alguém tocava a campainha do apartamento dela, ela era obrigada a descer de elevador e falar com a pessoa na porta da frente. Ela não tinha como abrir para a pessoa subir. Ela ouviu a campainha tocar e, achando que fosse o entregador com o roteiro desse filme, ela desceu as escadas. E lá ela encontrou Robert Bardo, de 19 anos, apaixonado por ela, com cartas e a foto dela na mão, e pronto pra perguntar o que te deu na cabeça, mulher? Já não tava tendo uma coisa aqui, eu e você? Por que você foi ficar com outro cara? Ele não deu tempo dele falar isso, na verdade. Ele meio que falou, eu sou seu fã número 1, eu amo você, você respondeu minha carta. Ela foi super educada, agradeceu, deu um aperto de mão nele, falou, nossa, muito obrigada pelo seu apoio, muito obrigada, eu amo todos os meus fãs, vocês são incríveis, por favor, nunca mais apareça na minha casa. E fechou a porta na cara dele. Com essa interação, esse momento de fã feliz, né, esse momento assim de, eu encontrei essa mulher que eu quero ver a minha vida toda, eu finalmente me encontrei com ela, eu sou apaixonada por ela, etc. Ela fechou a porta na cara dele e ele ainda tava um pouco desorientado com esse encontro. Então ele voltou andando até... Ele foi andando até um restaurante, sentou nesse restaurante, e aí ele percebeu o que tinha acontecido. Ele percebeu que ela não estava apaixonada por ele, ela não tinha esse interesse por ele, e ela mandou ele embora. Então ele almoçou, ele pensou um pouquinho e voltou pra casa dela. Mais uma vez, a campainha toca, a Rebecca desce, ela tá, tipo, esperando o roteiro ainda não chegou na casa dela. E ela, mais uma vez, encontra o Robert. E ela fica brava. Dessa vez ela fica brava de verdade. Ela tá, tipo, eu falei pra você não vir mais aqui. Essa é a minha casa. Não é pra os fãs virem me encontrar aqui. Ela ficou muito brava com ele. E ele se irritou também. Quando ela ia fechar a porta na cara dele de novo, ele segurou a porta com uma mão e atirou nela com a outra. Ela leva 2 tiros no peito, assim, bem de perto, e começa a gritar. Em entrevistas depois, o Robert diz que era como uma sirene. Era tipo, uai, uai, bem alto, gritando. E isso assustou ele mais do que os tiros, e ele saiu correndo, fugiu. Um vizinho ouviu os gritos e os tiros e chamou a ambulância, mas infelizmente a Rebecca faleceu meia hora depois. Não tinha nada que eles pudessem fazer, ela recebeu 2 tiros no peito. Ela morreu em meia hora. No dia seguinte, o Robert foi preso porque ele estava tentando ser atropelado. Ele estava correndo na frente dos carros na estrada, tentando ser atropelado, e ele foi preso por isso. Quando ele foi questionado, ele falou para a polícia que estava muito abalado com a morte da atriz Rebecca Schaeffer. E quando os policiais ouviram isso, eles ficaram tipo, como você sabe que ela morreu? Se a morte dela ainda nem foi noticiada? A morte dela ainda não havia sido noticiada. Então, como que ele sabia que aquilo tinha acontecido? Ele logo é acusado de assassinato e... Esqueci a palavra. Ele admite ter matado a Rebecca e resolveu não alegar insanidade. O que é muito estranho. Todo mundo fala que ele podia muito bem ter passado alegando insanidade. Ele poderia ter ido para um hospital psiquiátrico e ficado lá o resto da vida, uma vida bem mais confortável. Mas ele não quis porque ele era muito orgulhoso. Ele não gostava de admitir que tinha problemas mentais. Ele não gostava, feria o orgulho dele. Então, ele preferiu não fazer isso e ser condenado como uma pessoa completamente sã. 2 anos depois, em outubro de 1991, ele é declarado culpado e sentenciado à prisão perpétua. A história da Rebecca foi usada como um dos principais motivos pelos quais precisava ser criada uma lei contra os perseguidores e as pessoas obcecadas por celebridades. Tinha que ter algum tipo de regra, alguma coisa que impedia essas pessoas de chegarem tão perto dessas celebridades e que não colocassem a culpa numa celebridade por ser famoso e aí esperar que isso acontecesse. A história dela foi usada como exemplo e até hoje é usada como exemplo de não ser tão gentil e
tão adorável com todos os seus fãs e sempre manter essa distância. E sempre ter certeza de que você não está sendo pessoal demais, você não está deixando essa pessoa chegar perto demais de você. E é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, mistérios, casos criminais, histórias de terror, maquiagem, resenhas, se inscreve no meu canal. Eu tô tendo vídeos todo dia essa semana, um caso criminal por dia, todos que tem alguma coisa a ver com o Dia dos Namorados. Então se você gostaria de assistir, se inscreva, ok? Muito obrigada por assistir esse vídeo e eu vejo vocês amanhã com mais um caso criminal, ok? Tchau!